e o versículo de número 8. Livro do profeta messiânico, profeta Isaías. Melhorou? Estou vendo gente ali atrás desesperada. Eu vi o irmão ali que ele começou em Gênesis, foi até o Apocalipse, deu meia volta, pegou a harpa cristã para ver se estava na harpa. Isaías capítulo de número 6 e o versículo de número 8 está escrito assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Dá para ler comigo esse versículo inteiro? 1, 2, 3. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Fecha a Bíblia, coloca no banco, na cadeira. Pega na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperta a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este lugar nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque ele é bom. Glória a Deus. Eu prometo que não vou demorar muito, até porque não é pelo muito falar. Ainda temos uma reunião depois desse culto terminar, junto com o deputado. Mas eu não poderia jamais deixar de falar aquilo que Jesus colocou no meu coração no dia de hoje. Estamos numa festa missionária. A sigla e a insígnia que envolve a festividade de hoje, a palavra Gideões missionários da última hora, é uma frase, uma nomenclatura temida no inferno, respeitada na terra e admirada pelos homens. Eu tenho orgulho de falar sobre a festividade dos Gideões e talvez seja um dos poucos pregadores que há tanto tempo milita nas fileiras dos soldados daquele grande grupo e exército. Esse ano eu completei 17 anos pregando lá, 17 anos consecutivos. O menino que começou a me ouvir com 15 anos já é pai de família. O avô já virou bisavô. E eu mesmo tendo carinha de novo, mas eu já estou velho, né? Eu tenho 42 anos, estou com cara de 50, né? O corpinho de 60. E você ri porque não é você. Já me tornei então, acho que o vovô daquele evento dos pregadores. Falo da obra missionária não apenas da boca para fora. Falo da obra missionária com o coração cheio de fé, porque não apenas o movimento dos Gideões, mas a obra missionária mudaram a minha vida. E eu quero que Jesus mude a sua, como Ele mudou a minha. Eu quero que Ele plante na sua alma o que Ele plantou na minha. E eu quero que desperte Ele em você hoje o que Ele despertou na minha alma. Há 17 anos atrás, quando eu coloquei ali os primeiros passos, não.
Mas há mais de 20 anos, quando ali pisei pela primeira vez como um garoto, um recém-convertido, abril de 1988, quando entrei dentro da cidadezinha de Camboriú, o ambiente foi tomado pela glória de Deus. E eu não falo do espaço físico, eu falo do ônibus que nos levava para lá. Só de vermos a plaquinha Gideões, o coração da gente acelerava, os profetas ficavam ouriçados, os batizados com o Espírito Santo entravam no manto do reteté de Jesus, e antes de chegarmos no hotel, estávamos cheios do Espírito Santo do Senhor. E de 1988 para cá, o Senhor Deus me deu uma história. Tomara que está sendo bem filmado isso, né? Aleluia. Eu quero deixar aqui hoje não apenas uma pregação. Eu tenho mais de 600 mensagens gravadas em DVDs. Quem quiser me ouvir pregar, é só ir no YouTube. Tem mensagens lá assistidas por 15 milhões de pessoas. O Senhor falou no meu coração para que eu repartisse com você hoje parte da minha história. Todas as vezes que o Senhor faz isso é porque Ele quer repartir com as pessoas da mesma unção que Ele me deu. Alguém acredita que a unção pode ser repartida aqui? Então levante a mão direita para o céu, coloque no ombro de quem está do seu lado, agarre ele ou ela com carinho, chacoalhe eles até eles ficarem irritados e diga para ele: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir a sua chamada, para sacudir a sua família. E só quem crê nisso dá um grito para acordar a cidade. Vou pedir para o meu tangedor mudar a música. E se você não trouxe lenço, prepare a manga da camisa ou a ponta da gravata, porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. A minha história é uma história parecida com a história da maioria dos grandes homens e mulheres que Deus levantou no mundo desde que a igreja aqui foi instaurada. A nossa igreja tem 2000 anos nesse mundo. E há 2000 anos atrás, o carpinteiro de Nazaré deixava a empresa do seu pai para perambular pelas ruas da Palestina, ou por aquela terra antiga e árida, em busca de homens, não de anjos, em busca de seres humanos, não seres angelicais. Jesus, quando escolheu a sua escola apostólica, os seus 12 discípulos, Ele aplicou neles tudo aquilo que Ele tinha de melhor: conhecimento, paciência, ensinamento, sabedoria, oração, intercessão, consagração. Quem conhece a Bíblia no início do ministério de Jesus vai ver que Jesus nem queria que os discípulos orassem. E Ele disse a eles o motivo: vocês não precisam orar enquanto eu estiver com vocês aqui. Vocês podem dormir tranquilos que eu protejo vocês em oração. E todos os dias, enquanto eles dormiam, Jesus subia ao alto da montanha e falava com o Pai sobre eles. Eu poderia gastar aqui 2, 3 horas falando sobre esses 12 intrépidos seres humanos que Jesus chamou, esses homens a quem Ele apostou. E vou dizer uma coisa que alguns podem até não concordar comigo, mas é pura realidade: os 12 eram especiais, até o Iscariotes, talvez e principalmente o Iscariotes, porque cada um deles foi escolhido a dedo. Mas Judas vinha de uma terra chamada Caríades, e a terra de Caríades era a terra dos grandes judeus que não aceitavam mais a opressão romana sobre o povo hebreu. Da terra de Caríades veio um outro judeu muito famoso, que vai fazer parte como antagonista na história de Cristo. O nome dele era Barrabás. Qual o nome dele? Barrabás. Quando você vê Pôncio Pilatos lavar as mãos depois que o povo escolhe Barrabás, e ele dá Barrabás ao povo de presente para que o povo pudesse crucificá-lo, e o povo não aceita. Barrabás era um criminoso político, não era um assassino como muitas pessoas pensam. Seria hoje chamado de terrorista, porque ele era contra o governo de Roma, e por ser contra o governo de Roma foi julgado e condenado. Mas Barrabás, Judas Iscariotes e todos os que nasceram em Caríades eram meninos inflamados pelo coração dos seus pais, que não aceitavam viver sob a subserviência do Império Romano. Todos eles, quando iam dormir, faziam as orações e abriam o Velho Testamento das profecias, e sempre liam um versículo muito lindo que dizia assim: nunca faltará quem governe sobre o trono de Davi, nunca faltará um rei sobre Israel.
Mas naquele período Israel vivia debaixo da truculência de Roma, e a cultura romana estava impregnada neles. Quando Judas observa aquele carpinteiro de Nazaré passar com uma mensagem revolucionária, com uma mensagem poderosa, com uma mensagem que atraía as multidões, somado a isso, quando ele via, entre aspas, as mágicas que aquele homem fazia, multiplicando pães, peixes, trazendo mortos à vida, abrindo os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, Judas logo entendeu que aquele era o Messias esperado. O que aconteceu com Judas é aquilo que acontece com a maioria da gente que aqui está no meio do caminho. Judas se decepcionou com Jesus. Judas teve uma decepção. Judas teve o que, igreja? Enquanto vê no seu irmão aí, pergunte: você já se decepcionou alguma vez? Já se decepcionou, irmãos? Agora, a pergunta que não quero calar: você já se decepcionou com Jesus alguma vez? O que disse não e o que disse nunca, respire fundo. Talvez o seu dia não chegou. Eu já. E assumo. Quantas vezes pedi, ele não me deu. Quantas vezes bati a porta e a porta não abriu. Quantas vezes clamei e ele não respondeu. O dia que eu peguei o meu filho e coloquei ele dentro de um caixão, quando eu fiquei sozinho com ele dentro de um necrotério, você acha que enquanto eu trocava o corpinho dele eu só chorava? Não, eu orava. Teve um momento que eu aproveitei que ninguém estava olhando, eu fui nas narinas do meu filhinho e soprei, como está na Bíblia, como os profetas faziam. Chamei ele dos mortos, Paulo André, e ele não veio. E Jesus não ressuscitou o meu filho, ele não trouxe de volta o meu filho. Quando eu sepultei o meu filho, eu me decepcionei com ele. Me decepcionei tanto que eu pensei seriamente em queimar a Bíblia. E graças a Deus, naquele dia de angústia e desconforto, eu recebi uma visita muito especial. E a visita que me visitou naquele dia está aqui nessa noite. Chama-se Espírito Santo. E é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Judas se decepcionou com Jesus. No finalzinho do ministério, ele estava empolgado, porque Jesus dizia que ele ia implantar um reino aqui. E ele logo dizia: é o reino de Davi. Mas ele começou a perceber que Jesus falava sobre um reino, um tal reino de Deus, um tal reino que não era desse mundo. Até que um momento seríssimo, Jesus declarou a eles: o meu reino não é desse mundo. Numa outra oportunidade, Jesus falou para eles: que importa vocês que eu vá embora? Aproveitem enquanto eu estou convosco. Judas, que era inteligente, começou a perceber que Jesus falava de um reino invisível, e não era um reino invisível que ele queria. Quando ele viu Jesus falar para Pedro que era chegada a hora dele, e Pedro num grito disse: tem piedade de ti, Jesus. Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Judas estava ali. Judas percebeu que Jesus estava falando que ele ia morrer de verdade. Então, se Jesus ia morrer, Jesus não era o Messias que ele esperava. Se não era o Messias que ele esperava, ele seguiu aquele homem por 3 anos à toa. Foi por isso que Judas vendeu Jesus. E eu e você podemos jogar pedra em Judas, podemos falar que ele foi um traidor, mas eu queria que você se lembrasse das últimas palavras de Jesus para Judas, quando Jesus saía do alto do Monte das Oliveiras, após aquela oração terrível, oração que fez ele suar gotas de sangue, lembra? Quando ele olhou para o céu e disse: se possível for, passa de mim este cálice, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Quando Jesus sai dali, e os homens que estavam dormindo, ele acorda eles, e de repente ouve-se um barulho, uma multidão se aproximando, e Judas liderando a multidão. Quando Judas se aproximou de Jesus e deu um beijo nele, Jesus não soltou Judas. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus não xingou Judas, Jesus não amaldiçoou Judas. Você lembra das últimas palavras de Jesus a Judas? Jesus segurou Judas e disse: amigo. Amigo. Jesus não estava sendo irônico. Jesus não estava querendo deixar ele constrangido. Jesus estava sendo sincero. Aleluia. Jesus estava dizendo assim para ele: eu entendo o que você está passando, mas não faz o que você vai fazer depois que terminar esta noite. Eu te entendo, você continua sendo meu amigo, independente do que está acontecendo aqui. O problema é que Judas não entendeu. E quando ele viu Jesus sofrer,
Judas pegou o seu corpo pesado, subiu ao alto do campo Aceldama, o campo de sangue, colocou sobre o seu pescoço uma corda e se jogou em uma pirambeira. Ao se jogar de cima de uma rocha, seu corpo pesado se esbarra nas pedras pontiagudas daquela montanha, e o seu ventre se rasga em dois, e as suas vísceras caem pelo chão, e as aves de rapina vêm devorar ele. Judas se decepcionou com Jesus, mas Jesus não errou quando chamou Judas. Jesus não errou quando ele te chamou. É claro que nem todo mundo aqui tem o temperamento de Judas. Alguns aqui têm um temperamento de Pedro, é pior ainda. Outros têm um temperamento de João. Ah, pastor, então é um temperamento bom, porque João é aquele que diz: filhinhos, não pequeis. Parece um pregador bonzinho, né? Você tinha que conhecer João quando ele era mais moço. Foi pregar num lugar e ninguém aceitou a pregação dele, ele voltou irado. Os discípulos contando para Jesus a história, um dizendo: eu ganhei tantas almas, o outro: eu ganhei tantas almas, eu ganhei oferta para pregar naquela cidade. Chegou a vez de Tiago e João, e Jesus diz: e vocês? Oh, Jesus, não deram nada para nós, nem um copo d'água. A gente pode orar para cair fogo e destruir aquela cidade inteira? Pense no evangelista bravo. É o que dá, não dá oferta para evangelista. Você que é pastor, cuidado, levando o evangelista na sua igreja, trate ele bem, senão ele pode sair dali e amaldiçoar a sua família, a sua igreja e tudo mais. Mas eu estava dizendo isso para mostrar a vocês que Jesus nunca chamou um super-homem. Ele nunca chamou uma mulher maravilha. Ele chamou seres humanos de carne e osso. Gente, igual a mim, igual a você. A diferença deles e de nós é o espaço geográfico e o tempo. Nascemos em outro tempo, mas o que aconteceu na vida deles pode acontecer na sua vida depois dessa noite. Alguém crê nisso? O capítulo 6 e o verso 8 do livro do profeta Isaías marcou e norteou a minha história. No ano de 1988, quando eu coloquei os pés em Camboriú pela primeira vez, o texto mais lido nos púlpitos daquele grande evento era esse: e agora, a quem enviarei? E ouvir aqueles pregadores inflamados. É claro que eles não usavam a exegese bíblica, não interpretavam o texto dentro do ponto de vista histórico. Eles usavam o texto em forma de empolgação missionária, porque o texto de Isaías 6:8 ele é muito mais profundo do que nós entendemos. Não é um homem que está respondendo aqui. Eu passaria mais horas explicando que esse texto de Isaías 6:8 pode ser parafraseado com Apocalipse capítulo 5, quando João entrava dentro do céu e via um livro no colo de um homem. Lembra da história? O livro selado do Apocalipse. Quando alguém gritou dentro do céu dizendo: ninguém pode olhar para o livro, nem desatar o livro e nem ler o que está escrito dentro dele. E João chorava muito. O livro de Isaías capítulo 6 verso 8 é uma resposta daquilo. É a mesma cena, só que quem está agora sentado no trono é o próprio Deus. E é o próprio Deus quem pergunta à terra: e agora, a quem enviarei? Por que Deus pergunta isso? Porque de Gênesis até Malaquias nós temos as primeiras 5 dispensações bíblicas. E nessas dispensações bíblicas do Velho Testamento, quem operava na terra era Deus Pai. Deus Pai saiu do céu e procurou congregar no coração dos homens, mas os homens o expulsaram sem ter nenhum tipo de temor. Se você pegar nessas 5 dispensações bíblicas da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei, em cada uma desses períodos Deus escolheu um homem, um líder, e esse líder tinha que ser o coração onde Deus pousaria sobre ele para sempre. Mas todos esses líderes fracassaram. Na dispensação da inocência, quem fracassa é Adão. Na dispensação da consciência, quem fracassa é Caim. Na dispensação do governo humano, quem fracassa é Nimrod, o poderoso caçador que levanta a torre de Babel. Na dispensação dos patriarcas, quem fracassa a princípio é o meu irmão Abraão. Pastor, mas Abraão era amigo de Deus. Mas o amigo de Deus cometeu uma mentira tão grande que quase se destruiu o reino do Egito. Você lembra disso? Quando ele disse que Sara não era a mulher dele, mas era a irmã dele. E lá no Novo Testamento Jesus vai explicar que quem mente é filho de quem? Não ouvi? Então nosso pai na fé foi mentiroso. O próprio Abraão pecou. Na dispensação da lei, Deus levanta Moisés. E Deus quer um líder que tire o povo do Egito e leve eles para Canaã. Um exemplo do que fazem os pastores, que tira os homens do mundo e levam os homens para o céu. Esse grande líder pegou um rebanho de 2.710.000 almas para levar para Canaã. Dessas quase 3 milhões de vidas, só 2
entraram em Canaã. Pense num pastor ruim, um pastor que pega um rebanho com 3 milhões de ovelhas e só consegue fazer 2 entrar. Não conte para ninguém, nem ele entrou.